Recording is on. Eita, foi. Então, vamos lá, gente. Então, voltando à nossa aula aqui. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Então, nós estamos aí na introdução da personalidade e psicopatologia, né? E um dos aspectos da personalidade, gente, é que ela é instável e estável. E a minha preocupação é que vocês, às vezes, podem ter a dificuldade de achar que a personalidade da pessoa ela tem que estar sempre certinha, equilibrada, e vocês vão ver que não, sempre tem vários transtornos, e quando você menos espera, você é surpreendido, ok? Então vamos lá, o duplo aspecto da personalidade. Ela é relativamente estável e, ao mesmo tempo, é dinâmico, tá, gente? Ao longo da vida do indivíduo. E sujeito a determinadas modificações, dependendo de mudanças existenciais ou alterações biológicas. O que isso quer dizer? Dependendo do organismo da pessoa, dependendo do estado de humor da pessoa, dependendo do momento que a pessoa está vivenciando, de repente ela está ansiosa, de repente ela está triste, de repente ela está agressiva, né? Isso tudo vai fazer com que a personalidade ela seja alterada. Por isso que ela é dinâmica, ela é versátil. Porém, ela tem um equilíbrio, ela tem uma estabilidade, tá? Entretanto, a estrutura da personalidade ela pode ser mutável, tá? Sem ser necessariamente instável. Ou seja, o que você é, você sempre será, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem um medo absurdo, que nós vamos entrar aqui depois em alguns transtornos, e você pode até se enquadrar, se você é essa pessoa que tem essa dificuldade, que tudo te assusta, te apavora, você vai trabalhar, entretanto, ao longo da sua vida, isso vai ser uma guerra para a vida inteira, entendeu? Então, você vai fazer o quê? Você tem que se preocupar em sempre trabalhar esse medo para que esse medo não venha interromper as suas atividades, as suas funções, né, os seus relacionamentos. Todas as vezes que algo, né, do meu convívio atrapalha quem eu sou, eu tenho que trabalhar isso aí. Se eu não trabalhar, isso vai me dar um trabalho no futuro, ok? Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso slide. Vocês... Peraí, gente. Como esse aplicativo é novo, pessoal, como esse aplicativo é novo, eu gostaria que vocês abrissem o microfone aí só para dar uma boa tarde para todos, para não me deixarem sozinha, que eu estou me sentindo isolada aqui do lado de cá. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Não se sinta isolada, não. Estamos todos aqui, professora. Todos olhando você. Estamos juntos. Boa tarde, professora. Você não está sozinha, não. Está com todos nós. Legal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Né, Silvia? A culpa é da Débora. A Débora que nos deu aí essa bênção. Aplicativo muito bom. E não vamos ter interrupção aí. Vai ser maravilhoso. E a qualquer hora, gente, esse canal aqui no Jitsi Meet, vocês podem entrar para conversar até um com o outro, tá? Porque só clicar aí, né? E vocês podem fazer trabalho de grupo, bater um papo. Ah, gente, vamos marcar um horário lá para o pessoal estar por lá. Independente de nós estarmos presentes, eu e o Evandro, né? Vocês podem entrar aí e trabalhar à vontade. Bom, o Silvio, depois eu vou estar ajudando ele a baixar. Ele baixou o Zoom, entrou pelo Zoom, né? E depois vai entrar aí pelo aplicativo. Olha os colegas aqui. Está com pouco espaço. Entendi. É que o Silvio aí, ó. Está me ouvindo? Aí, a Patrícia?
Muito bom, Patrícia. Só corta o seu áudio aí. Tomei uma surra. Ah, Patrícia. Essa figura. Estou te falando Vamos lá, sério. gente. Vamos dar continuidade, porque hoje a aula vai ser bem cheia de informações aí, tá? Tenham em mãos caneta, papel para estarem anotando as informações. Fechem Patrícia, fecha seu microfone. Tá. Deixa eu fechar. Boa tarde, todo mundo aí. Boa tarde. Reinaldo, vamos lá. Professora, essa aula de hoje, ela vai para o e-mail, algum lugar que a gente possa imprimir ou não? Então, Simone, o slide da aula, ele tá bem básico, tá? Mas eu fiz aqui um estudo e eu vou só estar digitando para engordar um pouquinho na parte dos transtornos, tá? Ele tá bem simples, o conteúdo todo, vocês vão ver. Mas aí na parte que eu vou falar, eu fiz uma cola aqui para eu não me perder, que é muita coisa aqui para lembrar e a gente acaba um pouco perdida. E essa parte aqui, até quarta-feira, eu vou digitar para colocar para vocês. É pouca coisa, é só... uma folha, 2 folhas dá para vocês. Ótimo. Tá? Mas os slides eu vou estar disponibilizando lá no Google Classroom e vou mandar por e-mail de cada um. Alnedi, o teu e-mail está voltando, alguma coisa está acontecendo. Depois vamos verificar. O teu e o da Cristiane. E Cirlene, tá bom. Acho que eu tenho que pegar o e-mail que você não me deu. Tá bom. Vamos lá, gente. Daqui a pouquinho a gente dá um intervalo, vai ficar a sala aberta. Mas a gente dá um intervalo aqui. É aí que o instale, ok. Então vamos lá. Recording is on. Olá, pessoal. Quem saiu da sala foi eu aqui. Porque o Google Drop aqui. Vamos lá. Vamos dar continuidade lá. Então, os aspectos da personalidade são aí, ó. Constituição corporal, temperamento e caráter. Tá dando algum eco. Deixa eu ver que eco é esse, gente. Ok, todos escutando? Ok. Então vamos lá. É o Dropbox que abriu aqui e me atrapalhou. Então vamos lá. Constituição corporal. Isso daí, gente, nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, tá? Os temperamentos, vocês já têm noção, algumas pessoas que já estudaram, né, que são os temperamentos colérico, fleumático, sanguíneo, né? E esses temperamentos, vocês não podem esquecer. Quem entrou depois e não fez o teste de temperamento, a gente tem o testezinho, eu posso até mandar para você. Tá? Mas se todos estão aqui na sala de aula de hoje, estão presentes, a Graça estiver baixando... Deixa só um minutinho, gente. Perdão. Quem não estiver com temperamento, gente, a gente precisa que vocês estejam, tá? Inclusive, a gente já fez aquele cruzamento de informação que a sua família que fez o teste referente a você. No caso, o seu filho, o seu marido que falou de você, o seu pai, a sua mãe que falou de você, para a gente ter um teste de temperamento mais apurado, tá? Que às vezes a gente mesmo não quer falar de nós, né? Então, assim,
A personalidade ela se constitui na parte corporal, no temperamento e no caráter. Tá? A constituição corporal são os aspectos do corpo, propriedades morfológicas, metabológicas, hormonais, bioquímicas, transmitidas geneticamente, mas não é só isso, tá? Aí depois a gente vai se aprofundar. O corpo fala, revela o indivíduo, sua aparência física, perfis dos gestos, sua voz, estilo dos movimentos, tem influência sobre a vida, as experiências psicológicas ao longo da vida, onde farão as relações do indivíduo com o meio. Tá? Todas as nossas ações nos transportam para nos posicionar diante da família, diante do curso, diante do trabalho. Todas as nossas relações é referente ao movimento do nosso corpo, ok? E o temperamento? São particularidades, eu só estou dando aí uma pincelada para a gente aprofundar. Psicológicas e psicofisiológicas inatas, ou seja, o temperamento vem com você já nasce com essa particularidade. Tá? O temperamento difere um indivíduo do outro. São determinados por fatores genéticos, como você já nasce, é inato, então isso daí você herdou de alguém, do seu pai e da sua mãe. E constitucionais endócrinos e metabólicos. Essa identificação é difícil, porque nenhum indivíduo verificamos fatores inatos e adquiridos, aprendidos e incorporados. Observar isso, gente, não é fácil, porque nós não conhecemos a pessoa como de fato ela é, só através da análise, tá bom? E o caráter? Para a psicopatologia, caráter é a soma de traços de personalidade expressos no modo básico do indivíduo reagir perante a vida. É o estilo pessoal, é as formas de interação, os gostos, as aptidões. O caráter reflete o temperamento moldado, modificado e inserido no meio particular e sociocultural. E agora nós vamos entrar aí no transtorno de personalidade. Só vou dar uma olhadinha em vocês aqui para a gente entrar, ok? Todos aí? Tudo certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, vamos voltar. Então, esse comportamento... O que eu fiz aqui, Raquel? Só um minuto. Interromper. Vamos voltar. Estou aprendendo, hein, gente? Meu na costa aqui. Raquel, tu faz sozinha? Eu falei, deixa comigo. Só o Senhor na minha vida. Graças a Deus. O indivíduo apresenta como característica básica o fato de sofrer ou faz sofrer a sociedade e não aprende com a experiência. Gente, todos esses transtornos que nós veremos a seguir, gente, não adianta, o indivíduo não aprende, tá? Todos os transtornos que nós vamos ver aqui à frente, eu peguei assim os mais comuns. A pessoa quebra a cabeça, a pessoa sofre. Às vezes, nós, como sociedade, de um modo geral, os familiares, o meio que a pessoa convive, ela é altamente julgada, mas ela está sofrendo, tá, gente? Não fique achando ou tirando conclusões dizendo que a pessoa ela está saboreando. Tem alguns temperamentos que a pessoa saboreia, mas a grande maioria das personalidades, desses transtornos que a pessoa vivencia, ela é uma sofredora e ela não sabe por que ela está naquele meio ali que ela foi colocada ou que ela mesma se colocou, tá? Por isso que a gente, como um profissional adequado, correto, bem estudado, nós temos que, no mínimo, ter a empatia, tá? E se você trabalhar a empatia, gente... Ou seja, você vê o outro não com a tua forma de julgar, não como você mesmo se julga, você vai ter um pouquinho mais de resiliência com o outro, tá? E quem tem empatia, até consigo próprio, tem uma flexibilização melhor, ou seja, a pessoa não se culpa tanto,
a pessoa não se pune tanto, a pessoa não sofre tanto, tá? Porque ela sabe que alguma coisa está acontecendo que está levando ela para essa circunstância. É um caminho que parece que não tem volta, tá? Mas é complicado, mas vocês vão entender. Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir? Ok? Por enquanto, a gente só está na introdução aí. Vamos lá. Para facilitar vocês, eu dei uma colinha aqui na estrutura que o Freud ele trabalha, que é o id, o ego e o superego. Só para dar uma relembrada, tá? O id, o objetivo do id é o quê, gente? Satisfazer os impulsos, as pulsões, as necessidades básicas. Id, né, que é a parte primária, instintiva do ser humano, tem que ser satisfeito. Ou seja, o meu desejo sexual, a minha busca por prazer, eu preciso satisfazer. Isso tudo está dentro do id, tá? Isso tudo já nasce comigo, essas necessidades básicas de sobrevivência, de comer, né, de se posicionar, existem necessidades que têm um limite, têm um equilíbrio. O problema é quando esse equilíbrio extrapola o direito do outro ou eu não consigo mais ter o meu próprio equilíbrio, tá? Então, quando o Freud ele colocou o ego para regular os instintos, os desejos do id, ele já colocou o quê? Já colocou um limite para o id. Porque o ego é o que me traz a realidade, é o que me conecta com o mundo que eu convivo, com a minha família. O ego, eu estou aqui com vocês em ego, em self, né? E aqui eu já começo a ter o quê? Eu vou controlar o quê? A minha vontade de ir ao banheiro, a minha vontade de ter fome, né? Porque eu vou controlar todos os desejos que o id ele vai me impulsionar a fazer, tá? E o superego, né? Relembrando aí para aqueles que já sabem e os que não sabem, né? É aprendido através dos pais, das figuras de autoridade. O que controla o impulso do id, junto com o ego, é a consciência moral através do superego, que inclui ideias, éticas, morais de cada indivíduo aí. E as características dos transtornos de personalidade, é onde a gente está entrando agora na nossa aula, que é um grave distúrbio de comportamento. Gente, pode ser genético ou não, tá? Pode ser genético ou aprendido pelo meio, ou por várias questões, por um abuso, por uma situação, abuso de autoridade. Então, assim, através da análise, nós vamos saber se é genético, se a pessoa nasceu com aquilo ali, se ela tem uma falta de alguma coisa, se ela tem um excesso de alguma coisa. Por isso que não podemos fazer um diagnóstico antes dos 18 anos, tá? Mas a probabilidade é que a pessoa na fase adulta desenvolva algo que já está sendo percebido na infância, na adolescência, é muito grande, tá? Por isso que quando você pega uma criança, um adolescente para trabalhar transtornos, você tem um resultado muito mais positivo do que quando você já pega um adulto. Porque quando já pega um adulto, o teu trabalho é de fazer o caminho inverso. Tá? Então, vamos lá, resultando sérias dificuldades pessoais, afetivas e sociais. Essas são as dificuldades que a pessoa encontra, tá? Os transtornos de personalidade, segundo a OMS e o CID-10, né, que é o diagnóstico de doenças, né, que a gente acompanha aí a nível mundial, né, eles dizem o que do transtorno da personalidade? Que podemos definir de uma forma geral os transtornos de personalidade segundo as seguintes características, tá? Quais são essas características? Isso daí vai facilitar bastante o atendimento de vocês. Primeiro, surge na infância ou na adolescência e são estáveis ao longo da vida. Segundo, o conjunto de comportamentos e reações afetivas desarmônicas envolvendo aspectos da vida, ou seja, é uma pessoa que não tem um equilíbrio no seu comportamento.
ela oscila demais. Aí nós vamos ver no que ela oscila, tá bom? Terceiro, o comportamento e a resposta afetiva é permanente, de longa duração e não episódica. Ou seja, uma pessoa que tem um temperamento que está dentro de um transtorno de personalidade obsessivo, vai ser ao longo da sua vida, ok? E vai ter uma resposta afetiva. Guarda aí essa palavrinha afetiva, que nós vamos dar uma introdução na aula de hoje, que vai continuar na aula que vem, tá? Essa parte afetiva, gente, nós dividimos ela em várias partes. É que eu não quero pincelar, mas guarda aí que vocês vão ter que entender um pouquinho o que é a parte afetiva. A parte afetiva aqui fora, né, no cotidiano, né, no corriqueiro, a gente relata a parte afetiva somente como amor, mas, na realidade, a parte afetiva, ela envolve o humor, as emoções, os sentimentos, os afetos e as paixões, tá? E a gente vai iniciar hoje destrinchando aí um pouquinho sobre humor e emoções, e a gente vai entrar mais na próxima aula para vocês compreenderem essa parte aí, tá? Então, vamos lá. E não é episódica, ou seja, a pessoa que tem o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o que é comum, é o populesco, que nós falamos aí fora, que é o TOC, não é episódico, ela leva ao longo da sua vida, ela é sofredora ao longo da sua vida, inicia na infância e ao longo da sua vida ela vai puxando essa mala sem rodinha, tá? Então, vamos lá, o quarto, o comportamento anormal, né, baseado aí no DSM, né, e no CID-10. O comportamento anormal inclui muitos aspectos de psiquismo e da vida social. Aí foi o que eu falei aí. Esse comportamento que a pessoa tem são os aspectos do psiquismo, que pode ser genético, e da vida social, do meio que ela vai convivendo. Né? O quinto, o padrão do comportamento é mal adaptativo, gerando múltiplas dificuldades. Ou seja, a pessoa sofre. Deixa eu sair aqui um pouquinho ver vocês. O nosso paciente, ele sofre. Carol chegou, quem mais chegou aí? O nosso paciente, ele sofre, gente, porque ele sente a necessidade de se adequar, a família sofre, porque fica querendo que essa pessoa seja normal como as outras, né? Seja sociável, né? Sente na festa com todo mundo, bate papo, seja comunicativo. Então, a pessoa que tem um transtorno de personalidade é um sofredor desde da nascença, né? Por quê? Ou não chorava, aí a família questiona, por que não chora? E a criança não entende o que é chorar e fica ali olhando, né? Aí, às vezes, tem um lá que vai de maldade, dá um tapa para ver se a criança está chorando. Então, assim, são situações, circunstâncias que é genético, tá? E também é com o meio. Só que nós, como psicanalistas, nós temos que identificar se de fato é genético ou se de fato surgiu ao longo da convivência dessa criança, desse adolescente, desse futuro adulto ou desse já adulto, ok? Podemos dar sequência? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Tudo bem aí, Silvio? Está só no fone escutando. Aqui eu já li. Ok. E o sexto são as condições não relacionadas com as lesões cerebrais ou outro transtorno. Gente, geralmente, a família ela já tem sofrido bastante, então ela recorre a médicos para ver o que está acontecendo com aquela criança. Entretanto, o nosso meio social e cultural e financeiro não é de frequência aos hospitais, correto? Então, às vezes, quem vai ter que descobrir isso é você. Quem vai ter que investigar essa situação é você.
Como você vai investigar? Vem cá, na família, tem algum esquizofrênico? Tem alguma pessoa com algum distúrbio mental, alguma perturbação mental, alguma patologia? Né? Alguém que foi chamado de maluco na família? E ali você vai investigar, isso tudo vai facilitar. Tá? O 7º, leva a algum grau de sofrimento, né, que pode ser a solidão, o isolamento, a sensação de fracasso, a amargura e outros sofrimentos, ou todos juntos, tá? Ou um associado ao outro. A pessoa tem solidão e tem uma amargura muito grande. E aí vai, gente, vai somando, só vai atribuindo, puxando para si coisas negativas. Contribui também para o mau desempenho ocupacional e social, não sendo, entretanto, uma condição obrigatória. Porque se ela tem um desempenho, isso daí quer dizer o quê? Ela pode estar trabalhando com tudo isso junto. Ela pode estar casada com tudo isso junto. Porque, de momento para momento, isso daí ele pode estar bem, a pessoa pode estar no nível leve, moderado, pode estar achando até que está curado, mas, de repente, despenca tudo e a pessoa, quando menos espera, afunda num problema aí. E para os manuais, né, do CID-10, deixa eu ver se eu fui para frente, ok, está indo certinho. Né? Então, nós falamos aí, segundo a OMS e o CID-10, e agora nós vamos falar sobre o CID-10 especificamente, tá? Que abrange padrões de comportamentos enraizados e constantes, tá? Então, por mais que a pessoa mascare, é constante o sofrimento, a angústia, a solidão, a aflição, os impulsos são constantes, tá? Esses comportamentos a pessoa pode até, de forma superficial, enganar, mas é constante. São respostas inflexíveis que independem da situação que as envolve. São desvios extremos ou significativos do modo como a média das pessoas, deixa eu puxar aqui, determina a cultura e reagem, tá? Então, independente de qualquer coisa, é um desvio absurdo. Volta aqui. E o DSM-5 fala do padrão de persistência de experiência interna e comportamento desviante acentuado das expectativas da cultura do indivíduo, que vão gerar problemas, né? Danos extremos na cognição, na afetividade, que nós vamos aprofundar. A cognição eu posso até aprofundar mais para frente, porque quem trabalha com criança, quem trabalha com pessoas que estão aí estudando, trabalhando, é muito importante. O funcionamento interpessoal, esse aí a gente já trabalha, tá? E o controle de impulso, que a gente também já trabalha. Padrão persistente e inflexível e abrangente situações pessoais e sociais. O padrão persistente implica no sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional e pessoal. E aí a gente vai entrar nos nossos transtornos de personalidade. Deixa eu só dar uma olhadinha em vocês aqui. Ok, pessoal? Vamos lá. Todos aí presentes. Posso prosseguir? Ok? Gente, eu gostaria que, a partir de agora, vocês atentassem e associassem, mas, por favor, não julguem ninguém da família de vocês. E nem se julguem, tá? Nem se julguem, porque se você julgar, você já iniciar vendo esses transtornos de personalidade, você vai deixar de aprender. Por exemplo, se eu tenho dentro de mim a religião, a minha fé, eu sou pastora, eu tenho a minha religião bem forte dentro de mim. Se eu fechar essa religião dentro de mim, eu posso entrar numa religiosidade e eu posso também deixar de aprender o quê? Outras religiões que vão me impedir de conquistar amizades, relacionamentos e até de fazer com que essa pessoa conheça a minha própria religião, porque eu me fechei, ok? Então, vocês têm que estar abertos, tá, ao conhecimento, sabendo que tudo
vai acrescentar. E o que não acrescentar para vocês, vocês fecham. Ok? Tudo certo aí? Chegou mais alguém? Tem mais alguém aí? Então, vamos lá. Então, se alguém da família de vocês, até eu quero colocar esse comentário aqui, que é muito importante, alguém da família de vocês tiver um desses transtornos, não entrem em pânico, agradeça que vocês vão aí ter disposição para trabalhar, tá? Ou se vocês têm alguns desses transtornos, não entrem em pânico, tudo é tratável, tá? Tudo é tratável. O pior é quando a gente nunca tem consciência desse tratamento e a gente ignora e vai deixando as coisas rolarem de morro abaixo, tá bom? E se vocês associarem a pessoas, vai ser bom, tá? Só que não condena essas pessoas, porque vocês vão ter um trabalho de casa para fazer associando a pessoas. E quando a gente associa o aprendizado a alguma coisa, é muito bom, que a gente aprende mais, a gente assimila e a gente assenta o conhecimento. Tá? Então, se eu falar de algum transtorno aqui de personalidade e você lembrar de alguém, ótimo, associa essa pessoa, tá bom? Posso prosseguir? Só dá um joinha para mim aí, tudo ok? Legal, gente, ótimo. Então, vamos lá. Então, nós vamos entrar aí no comportamento esquizoide. Alguns até já conhecem esse doutor, né? O Silvio não está vendo. O esquizoide, Silvio, é uma pessoa que tem um perfil bem ereto, é uma pessoa bem séria, sisuda, né? Essa pessoa que tem esse distanciamento das relações, expressão emocional bastante restrita, elas são solitárias, elas são frias, elas são distantes. Essa é a minha colinha, tá, gente? Que eu vou acrescentar para vocês lá. Tem início somente na vida adulta, tá? Que é quando a pessoa se postula numa profissão, em um relacionamento, né? Ela começa a ter a sua própria identidade, né? Independente de ser, um exemplo, um jovem, meu filho, ele é jovem, mora aqui comigo. Mas quando ele já começa a se colocar, já ter a sua carteira, a sua identidade, já tem a sua liberdade de ir e de vir, aí é onde já começa a desenvolver aí, a partir dos 18 anos, esse transtorno de personalidade esquizoide. Não é o mesmo que esquizofrenia, tá, gente? Nós vamos até trabalhar aqui falando bastante sobre a esquizofrenia, porque a esquizofrenia, ela engloba bastante desses transtornos que nós vamos falar. Não é o mesmo que esquizofrenia, tá? Embora esse comportamento esquizoide, que vocês estão vendo aí que é uma pessoa fria, esteja dentro da esquizofrenia, tá? A pessoa é tímida, tem sensibilidade, emoções frias. Entretanto, mesmo frio, eles são hipersensíveis. O esquizoide, ele tem uma base constitucional totalmente genético, tá, gente? Então, assim, não pensa você que o esquizoide ele aprendeu com alguém o isolamento, a solidão, é totalmente genético. Ou seja, se você vê, o pai já é assim, ou a mãe já é assim, ou o avô da parte de pai, o avô e a avó da parte de pai, ou o avô e a avó da parte de mãe, e a gente ainda pode ir mais além, a uma geração anterior, tá? Que a pessoa pode estar aí revelando algo que ela não consegue lidar com as suas emoções e ela desenvolve esse transtorno de personalidade. Ok? Deixa eu voltar aqui em vocês para ver se eu posso prosseguir. Alguma dúvida, gente? Alguma identificação de algum esquizoide na família? É difícil, né, gente? É difícil porque todo mundo tem um pouquinho desse transtorno de personalidade, mas eles são bem calculistas, eles são frios, eles não sorriem, eles são fechados, introspectivos, são pessoas geladeiras, que enquanto todo mundo está rindo, a pessoa está sisuda, olhando para você assim, até te encarando, né? Por isso que é esquizoide. Ok? Vou dar a sequência lá.
E o próximo transtorno, esse daí, gente, é mais na fase da adolescência, tá? Pode ser até na fase da infância, que é o esquizotípica, tá? Essa parte aí, gente, observem demais, não dá em adultos. Entretanto, não é regra, porque pode ter adulto ainda na fase da infância e na fase da adolescência. Ele não cresceu, ele cresceu fisiologicamente, mas ele ainda não cresceu na sua estrutura da sua personalidade, tá? Ele está com alguma dificuldade ainda da construção da parte estrutural que o Freud fala, do id, do ego, do superego, tá? Isso é bem comum. Entretanto, nós atentamos bastante na infância e na adolescência. Porém, pode ser um adulto esquizotípico ainda. Por que ele pode ser ainda um adulto esquizotípico? Porque ele não cresceu, tá? E qual é a característica? É o desconforto nas relações, as distorções cognitivas. O professor Evandro, ele deu a aula dando pensamento automático, distorções cognitivas, eu vou estar dando uma aula para vocês. Distorções cognitivas são crenças que a pessoa tem, que ela acredita que, um exemplo, todo homem é pedófilo, todo policial é assassino, ou seja, ele é bem histriônico, tá? E com isso a pessoa se afasta das outras relações, tá? A gente vai ter essa aula de distorção cognitiva aí, mais para frente, tá? Mas observem, se vocês já quiserem pesquisar, né? Ou seja, tudo que a pessoa aprendeu é distorcido. Ela não aprendeu. E, principalmente, essa distorção cognitiva, ela é contribuída pelos pais, por quem criou ela, tá bom? E o esquizotípico, ele tem uma excentricidade, né? É tipo assim, aquela criança que é bizarra, que tem pensamentos metafóricos, é aquela criança ou aquele adolescente ou adulto que tem telepatia, fantasias, tem ilusões. Essa pessoa que é esquizotípica, ela tem uma aparência esquisita. Ela anda sempre com uma roupa escura, tá vendo? O rosto coberto. O Silvio não tá vendo. Mas sabe aqueles jovens que andam de casaco, que são estranhos, né? Tem gente até que pensa que é um assaltante, ali vai me roubar. Mas quando você vê um adolescente cabeludo, meio bagunçado, que não penteia o cabelo, né? Tem uma aparência muito estranha. O afeto dessa pessoa é restrito, tá? Mas uma coisa que eu gostaria que vocês atentassem, o esquizotípico é diferente do esquizofrênico. Anotem aí. Porque o esquizofrênico, ele tem delírio, tá? Nós vamos fazer a diferença para vocês mais para frente de delírio e de ilusão. O esquizotípico, ele tem ilusão, tá? Ele tem fantasia. O esquizofrênico, ele tem o delírio. Ele delira, ele enxerga que tem alguém perseguindo ele, tá? O esquizotípico, ele tem a ilusão que ele está sendo perseguido. Ou seja, ele não vê as coisas, mas ele acredita que é. Entretanto, o esquizofrênico, ele até pode ter visão que alguém está perseguindo ele. Ele pode ter sonho, tá? Então, vai começando a diferenciar aí, tá? Esquizotípico. Ok? Então, é mais ou menos isso aí. E o borderline? Vou voltar em vocês aí para ver se alguém tem alguma dúvida. Simone, pode abrir, Simone, seu microfone. Oi. Você falou que eles aprendem tudo distorcido, né? Mas eles aprendem da maneira correta e a mente deles é que faz essa distorção, porque eles aprenderam com alguém da maneira correta. E a mente dele que faz a distorção, é isso? Então, vamos lembrar das seitas. Vamos lembrar daqueles pensamentos de pessoas que elas estão na sociedade, mas elas não se enquadram na sociedade. Ou seja, a verdade
para eles, é uma, certo? Diferente da verdade a nível mundial. Um exemplo, nós temos aí até a teoria da conspiração, que, em parte, ela é verdade, em parte, ela não é verdade, não é? Porém, para que ela seja uma verdade, que não existe verdade absoluta, eu tenho que ter o mínimo de prova, de comprovação científica, certo? Eu tenho que ter um mínimo de informação que vai me dar uma base. Por exemplo, a Terra é quadrada, a Terra é redonda. Alguns estão acreditando que a Terra é quadrada e outros acreditam que a Terra é redonda. Quantas pessoas estão falando que a Terra é quadrada? É a maior quantidade de pessoas que falam que a Terra é quadrada? Isso é antigo? Isso é atual? Agora, quantas pessoas falam que a Terra é redonda? Tem comprovação científica? Aí a teoria da conspiração vai dizer é mentira, foi tudo um cenário, foi tudo. Bom, a maioria, né, das informações que você tem sobre a Terra ser redonda é muito mais superior do que explanar que a Terra é quadrada, certo? Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que têm essas crenças, essa cognição deturpada, ela cria algo e ela começa a acreditar naquilo dali. Entendeu? Então, esse transtorno faz com que, então, ela faça uma leitura errada do mesmo assunto. Isso. Entretanto, papai e mamãe, vovô e vovó, quem criou ela, começa a inserir essas informações dentro dela. Entendeu? Essa distorção cognitiva é aprendida através dos pais. Entendeu? É tipo assim, aquela mãe que fala assim, minha filha, olha, quando você casar, você não vai depender de homem, porque homem bate mulher, homem agride, homem vai embora, abandona, sabe, os filhos e vai arrumar outra mulher, vai para outro estado e você vai ficar jogada, você não vai ter valor. E aquela criança, ela aprende aquilo, ela cresce com aquela informação, quando de repente, né, ela se coloca numa situação que ela abandona até o lar e os filhos ficam com os pais, entendeu? Porque a verdade, ela queria que acontecesse, ela faz uma forçação de barra para o marido até sair de casa, porque ela aprendeu aquela informação com a mãe, só que no final da história, quem sai é a mulher e o marido que fica com os filhos, porque aquilo não era uma verdade, porque naquele caso o marido era um bom pai, um bom marido, só que a informação que a mãezinha dela colocou dentro dela fez com que ela aprendesse tudo errado sobre o homem, entendeu? Então, são crenças que a pessoa vai ficando ali, sabe? É uma forma, por exemplo, meu filho, olha, para de querer crescer na vida, deixa de ser besta, porque nunca ninguém nessa família fez uma faculdade e nós seremos pobres por resto da vida. Ah, pai, mas eu estou fazendo uma faculdade. Poxa, pai, eu tenho até dinheiro aqui, vou comprar um carro, vou organizar minha vida, eu não tenho dívida. Não, meu filho, a gente não tem como prosperar. Pai, mas eu estou prosperando. Ou seja, esse rompimento desse filho com o pai é ele quebrar essa crença cognitiva, essa distorção cognitiva da vida dele. Entendeu? Por quê? Porque quando ele amadurece, ele chega nesse conflito. O problema é quando a pessoa não amadurece e não chega nesse conflito. O pai chega e diz assim, meu filho, você não pode ter dinheiro guardado, você tem que ajudar todo mundo. E às vezes o filho, poxa, eu queria comprar uma casa, eu queria fazer uma obra, eu queria comprar um carro, eu queria pagar minhas contas. E o filho não consegue, e automaticamente ele sai distribuindo dinheiro para todo mundo. E assim vai. Então, essas distorções cognitivas, então, elas estão lá no inconsciente, né? Que é o inconsciente que vai fazer essa pessoa ter essa postura, né? Tipo assim, ele, como veio com aquelas crenças e estão guardadas lá no seu inconsciente, é o inconsciente que traz essa informação para ele, né? De que como você deu o exemplo aí da mulher, que casamento não é, marido não presta, isso está guardado no inconsciente. Isso aí, por quê? Por que está guardado no inconsciente? Porque foi por alguém que, tipo assim, semeou na sua terrinha. Ok? Ok, obrigada. Vamos lá.
Alguma dúvida? Diga, Reinaldo. Só abrir o seu microfone. Conseguiu, Reinaldo? Reinaldo? Sim, estou ouvindo. Essa esquizotipe, ele é só para o Oi? lado negativo ou tem alguma incursão dos pais que é para o lado positivo também? É sempre esse lado negativo? Lembra da palavra esquisito? É sempre Sim, pro lado sim. negativo. Tá bom. Porque tem pais que incentiva, apoia, vai, e o filho pode se tornar um alto super-homem quando não é. Na verdade, eu fiz essa pergunta porque os pais também têm incentivo para o lado bom da coisa. Vamos lá, você consegue, você... E o filho, às vezes, é aquém, tem muita limitação, mas o pai investe para que essa limitação seja superada. Mas é sempre para o lado negativo, né? Sempre os pais tendendo, amarrando, entendeu? Para o lado negativo, tá? É claro que, como a gente está estudando um transtorno, não é uma coisa positiva, tá? É sempre para o lado negativo. Vamos lá? Vamos dar sequência? Deixa eu puxar aqui. Um minutinho. Alguém tem mais dúvida? Posso seguir? Eu estou com dúvida. Diga, Alnedir. Olha só, é difícil o psicanalista tirar esse comportamento esquizotípico de um adolescente? É trabalhoso. Eu não posso dizer nunca que vai ser difícil. Entretanto, seja, tá? É muito trabalhoso. Mas, para que a gente rompa uma dificuldade, a pessoa tem que contribuir. Tá? Eu nunca vou conseguir tirar a pessoa de um quadro de um transtorno de personalidade se ela não desejar mudança. Tá? Só que a gente vai trabalhar um pouquinho, hoje eu vou estar dando aí os relatos, né? E depois a gente vai, na próxima aula, a gente vai voltar nesses transtornos trazendo as soluções. Como você vai agir, como você vai trabalhar, tá? Como você vai se posicionar, como você pode tirar essa pessoa dessa crise. Entretanto, ela vai levar para o resto da vida essa marquinha, tá? É tipo uma marca de nascença, que para o resto da vida a pessoa leva. Tá? Obrigada. Vai, Patrícia, só abrir o microfone. Professora, no caso de atender essa adolescente, é importante que a gente também fale com os pais? Então, vocês se lembram que nós falamos agora na aula de quinta-feira? Quando a gente reporta para responsável, somente em caso de risco de vida que nós não conseguimos em 20 minutos equilibrar aquela situação, tá? Mas nós temos essa possibilidade, gente. Essa chave está na nossa mão, que até em caso de suicídio, aquele adolescente na nossa frente, ele tem que falar para o pai e para a mãe que ele não está bem. E aí a gente ajuda. Por que você não está bem? Porque eu não estou legal. E o que você está querendo fazer? A gente vai dando as deixas para aquele adolescente chegar e abrir a boca. Tudo que nós falarmos, nós vamos perder ponto com aquele nosso paciente que a gente está lutando para abrir ele. Ele vai se fechar novamente, porque nós vamos quebrar um pouquinho essa aliança terapêutica. O importante é a pessoa confiar na gente. Quando o nosso paciente enxergar que nós não abrimos a nossa boca nem em caso de morte, nós vamos ganhar ponto. Eles vão se abrir cada vez mais para nós. Agora, quando é que a gente pega e a gente chama o pai e a mãe para falar alguma coisa? Somente quando nós não conseguimos durante 20 minutos em caso de suicídio. Em todos os outros casos, de abuso, de qualquer situação, gente, de agressão física, de morte, de atentado, nós temos que ajudar o nosso paciente, tá? A conversar, a expor o que ele está passando. Nós não podemos tomar a frente da pessoa.
Alguns profissionais tomam a frente. Gente, é arriscado. Você pode perder a sua credencial. Se essa pessoa fizer um vídeo dizendo que confiou tanto em você e melodramar, acabou, gente. Acabou. Sim, Raquel, professora. Você tem que ter aí essa chave na sua mão de fazer com que a pessoa se abra. Diga. Sim, eu não sei, entendi. Mas a minha pergunta é se a gente também, já que foi os pais que ajudaram desde criança, foram incutindo, na questão não é nem falar, que a adolescente fala, e sim também tentar tratar os pais. Há essa possibilidade? Tem que ter essa possibilidade. Gente, todas as vezes que nós temos um atendimento, não se limitem a ficar somente tratando de uma pessoa. Lembra que eu falava que tem gente que fica, como é que eu posso dizer aqui, da forma mais delicada, extorquindo as mensalidades, as consultas para fazer viagem, para comprar roupa, carro, casa do paciente, e a pessoa nunca melhora de vida? Gente, nós temos que ajudar essa família a sair. E é como se a gente pegasse um viciado e tirasse esse viciado dessa situação e depois a gente colocasse esse viciado novamente dentro daquela mesma casa. Olha só, gente. E aquela mãe ou aquele pai que colocou, ou aquele irmão que colocou aquela pessoa naquela condição que ele não chegou lá sozinho, vai chegar e vai dizer assim, ué, tu tá besta agora? Você agora está querendo mostrar que você está bom, que você está puro, né? Então, a pessoa vai e baixa de novo a autoestima, a confiança da pessoa vai lá embaixo. Mas se a gente trabalha lá com o viciado, e a gente trabalha com a família dizendo, olha, essas palavras você não pode falar, que você não vai conseguir, que você é incapaz, que você não é autossuficiente, essas palavras você não vai trabalhar com ele, mas você vai encorajá-lo dizendo, você é capaz, eu estou aqui com você, você não está sozinho nessa situação, entendeu? Entendi. Então, eu perguntei porque eu conheço uma jovem sim, que eu já tinha mais ou menos observando, identificando que os pais contribuíam muito. Agora você está confirmando, né? E aí, tipo, a gente trazê-los para que eles entendam que eles têm que estar junto com a gente, porque eles estão dentro de casa com a adolescente, para estar contribuindo conosco, estar trazendo palavras, né? Eles precisam entender que há uma necessidade de uma mudança na própria atitude deles. Isso. Né? E uma coisa que eu gostaria que vocês, gente, fizessem, né, uma parceria com os amigos de vocês, tá? Porque, assim, como daqui a pouco vocês vão estar aí no mercado, vocês vão chegar um pouquinho cru, assim, se vocês tiverem amigos, entendeu? Para ali vocês discutirem um caso de uma família, gente, vai ser enriquecedor. Por quê? Por exemplo, imagina que tá eu, a Shirley e o Edson discutindo aqui. Eu trato do filho, o Edson trata da esposa e a Shirley trata do esposo, ou vice-versa, nós aqui. Só que aquela família está com a gente e ali nós fazemos o quê? Nós fazemos uma parceria para ajudar essa família a sair. Ou seja, nós vamos vacinar essa família, entendeu? E não vai ficar aquela história de, você falou para A, você falou para B. Quando você já tem um jogo de cintura de organizar a bagunça da casa deles, vai firme. Aguenta pancada, aguenta discussão, aguenta aí as pilherinhas, alguém bater a porta, entendeu? Alguém chegar e te humilhar e dizer, você é um fofoqueiro, você não é um psicanalista nada, porque você está falando tudo que minha mãe falou, entendeu? E ali você ter as palavras adequadas para reverter aquela situação para teu benefício, tem que ter uma expertise, tá? Então, assim, se você puder ter aí um contato com outra pessoa e chegar e dizer assim, olha, eu estou atendendo você e sua mãe, mas um exemplo, um caso mais delicado, que você sabe que pode dar ruim em algum momento, por que você não... Eu tenho um colega meu que é especialista que vai te dar uma ajuda, ele é homem, entendeu? Então, isso tudo, gente, vai flexibilizar. Por exemplo, eu sou mulher, aí eu vou transferir todos os homens que eu atendo para os homens, em parte, vai flexibilizar.
olha, eu vou passar para você conversar com um colega meu que é homem, que vai te ajudar bastante, ok? Legal. Mas eu também sou mulher e o problema dele é com mulheres. Então, eu posso ajudar ele a entender as mulheres, ok? Então, assim, eu preciso entender a necessidade da pessoa para, a partir daí, eu me manejar, eu colocar para cá, eu colocar para lá. E, de vez em quando, a gente se reencontra para ver como é que está o funcionamento. Eu faço uma ligação, e aí, ó, nós estamos trabalhando com essa família, ó, fulano, os pais estão bem, mas o filho está surtado, não está legal, entendeu? E ali, poxa, vamos lá, o que os pais podem cooperar para a melhoria, né, desse rapaz aí, desse jovem, desculpa, né? Ok? Ok. Obrigada. Perfeito, vamos lá, vamos prosseguir. Então, vamos lá. Oi, Silvio, você está vendo? Eu te botei para ver os colegas aí. Diga. Olha, a professora falou a respeito do jovem, adolescente, e às vezes se veste todo de preto, aquela coisa toda. Sim. Eu me lembrei, porque ontem eu estava vendo aqui próximo da minha residência, sim, um jovem assim, todo desse jeito, todo vestido de preto, com aquele capuz na cabeça. Às vezes pode ser até uma boa pessoa dentro daquelas roupas, mas, como a professora falou, quem olha de fora, né, já pensa diferente, né? E até mesmo é um perigo para ele mesmo, né? Aí eu lembrei disso aí. E onde esse rapaz? Silvio, eu vou ser mais específica. Eles são excelentes pessoas. Isso é só um mecanismo de defesa, entendeu? Para que ninguém rompa a barreira deles. Porque é confortável eles estarem ali escondidos, entendeu? É muito confortável, não, porque assim eu vou intimidar. Coloca logo uma tatuagem, né? Assim eu vou intimidar, ninguém vai falar comigo, porque eu não quero falar com ninguém. Agora, quando você chega, abraça essa pessoa, a pessoa até se assusta, porque se bobear, ela nunca recebeu um abraço. Se você chegar, e aí, tudo bem? Como é que você vai estar? Se bobear, essa pessoa, nunca ninguém perguntou, como vai você? Entendeu? Então, assim, gente, toda forma de comportamento, né, do corporal é tudo para expulsar ajuda, gente. Mas eles estão gritando, me ajudem, conversem comigo. Então, quando você chega nessa pessoa, não chega com medo, chega do jeito que você é, e quando você menos esperar, aquela pessoa vai abrir um sorriso para você e vai dizer, poxa, legal você, gostei de você. Tá? Vamos lá, gente? Posso seguir? Ok. Qualquer coisa a gente volta aí, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Silvia, eu vou virar sua tela para você ver aqui também. E agora nós vamos falar do borderline. Né? Mas agora vamos falar do borderline. Borderline, gente, é uma reação mais feminina. Deixa eu baixar aqui o volume do Silvio. É uma reação bem mais feminina, tá? Porém, tem homens também border, tá? Essa instabilidade nas relações, no afeto, na autoimagem, na impulsividade excessiva é muito mais característica feminina. Entretanto, não é uma regra. Pode ter homem border? Pode ter homem border, né? Por quê? O humor deles é perturbado, né? É uma instabilidade com a autoimagem, é uma explosão de sentimentos. Eu tenho certeza que você já identificou alguém aí, amigo, parente, né? E esses pensamentos, né, de abandono, o medo da instabilidade no relacionamento, faz com que esse border seja bastante impulsivo, porque ele pode até colocar o corpo dele em risco, tá? Com vícios, com compulsões, com mutilações, tá? Só que pode ser uma pessoa esquizotípica e borderline? Pode. Esses transtornos de personalidade podem ser somados, tá? A pessoa pode ter quantos? Quantos ela comportar, tá? Agora, atenção aí, gente. O borderline, que nós estamos falando aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu interromper aqui.
O borderline, ele trabalha nas bordas, tá? O borderline, line é linha, ok? Só que você tem que ficar ligado com algo que é bem border, que é a bipolaridade, tá? A bipolaridade também ela é na borda, entretanto, ela é nos polos, tá? O borderline e a bipolaridade são bem parecidos, tá? Bem parecidos. Vocês vão fazer um trabalhinho desses aí no finalzinho, tá? Hoje não, vocês vão fazer depois. Só que o borderline, a depressão ou a euforia é só horas e dias, tá? Uma pessoa que está deprimida, triste, amargurada, somente horas ou dias. E o bipolar é onde o bicho pega, porque passa semanas e passa meses, tá bom? Então, essa é a diferença aí, e vocês vão fazer um trabalhozinho, vocês vão pesquisar bastante, porque chega muita gente com as duas características, esses dois transtornos na personalidade, e você precisa identificar, porque, ora, a pessoa está numa semana, e, de repente, ela saiu de dias, de semanas, e já chegou a meses. Então, quando ela começa a adentrar, no início ela é border, mas depois ela entra mais para bipolaridade. Quem é border pode ser tratado para não entrar na bipolaridade, tá? A bipolaridade pode ser de imediato, mas ela pode também ser acrescida. A pessoa sai do borderline, né? Daquele momentozinho de tristeza, e ela entra nesse momento aí de euforia profunda ou de depressão profunda, tá? Você também tem que anotar aí a mania, né, que a gente chama de euforia, né, e a depressão, que a gente sabe que é o quê? É um abismo que a pessoa entra. Esses dois polozinhos, gente, nós temos que saber diferenciar quando a pessoa está triste, tristinha, amargurada, angustiada, né? Ela está o quê? Ela está descendo para a parte que depresse, que afunda. Ela pode chegar no início, mas ela pode afundar. E quando ela começar a afundar, gente, esse trabalho é todo nosso, tá? E a euforia é o quê? Um exemplo. A pessoa ela tem um excesso de alegria, um excesso de tudo. Ninguém consegue controlar. Alguém escreveu, gostaria de falar. Alguém gostaria de falar? Eu. Oi, a Simone está deitada. Vai, Simone, pode falar. Ela está operada, hein, gente? Pode ser a cuidada do acidente. Ela não está aí, mas ela está operada. Tem mais 4 pessoas com o fechado. Fala, Simone. Simone? Acho que você fechou seu microfone. Foi Simone ou foi a Shirley que falou? Acho que foi a Shirley. Oi. Foi a Shirley. Então, foi tu, pode falar. A mãozinha aí. Eu aprendi a tocar lá na mãozinha. Pode falar? Legal. Então, professora, eu fiquei um pouco agora confusa nessa introdução, porque eu já tive essa aula de borderline, e eu já até cheguei a comentar com você sobre que ela vem com uma prova que tem 100 perguntas na prova, e dentro de cada pergunta tem 3. Então, na verdade, chega a quase 200 perguntas a prova do borderline. E eu só consegui responder 90 perguntas, porque eu me deparei com alguns confrontos, e até hoje eu não consegui resolvê-los. E agora você só nessa introdução aí me deixou um pouquinho só confusa.
quando diz que o bipolar, ele vem depois do borderline. E o que eu me lembro, o que me deu essa dificuldade de entender o border, justamente foi o contrário, que o borderline é um estágio além do bipolar. Então, primeiro vinha o bipolar e depois se manifestava o borderline. Então, agora eu me confundi, eu não sei se eu entendi errado, ou o professor na época, não sei o que aconteceu, agora me deu um nó no meu entendimento. A praticidade da palavra. Sim. Borderline, linha, pensa em linha. Sim, anotei aqui. É fininha, ok? Certo. Então, logo é pequeno. Uhum. E agora, bipolaridade. Polo é algo já maior do que uma linha, ok? Certo. Sim. Então, quando a pessoa está em polos, ela já está constituída. Ela já está mais firmada naquela convicção, ou seja, a personalidade da pessoa já tem essa característica bem pesada, porque ela passa meses, ela passa semanas. O borderline, ele passa dias, horas de euforia ou de tristeza, ok? Sim. Sim, então eu vou ter que depois recapitular essa apostila e eu vou marcar uns pontos, então, com você para a gente poder sentar e rever essa aula, porque essa aula foi muito maçante. Não sei se você se lembra, mas ela foi muito maçante na turma. Então, os antigos, como eu tenho já nem sei quantos anos mais na psicanálise, então, você sabe que essa foi uma das matérias que me chocou muito. Sim. Então, por isso que eu tenho muito ela em mente. E agora ouvir algo que me traz o contrário dela, que não me foi passado nessa linha. Não me foi, eu não me lembro. Vocês vão fazer esse trabalho, vocês vão ver. Olha. Porque a base desse transtorno é igual. Entendeu? A diferença está no tempo. Se a pessoa passa horas, dias, é line. Passou semanas, meses, é polo, é polaridade. Mas é igual, o sentimento é igual. Por exemplo, o borderline, ele tem uma tristeza, só que daqui a pouco ele está alegre. Só uma pergunta. Sim, aí eu entendi. Entendemos. Só que o border, ele o processo que ele passa em dias ou horas, ele é ou não mais agressivo do que quem é um bipolar que passa meses com esse sintoma. O que ele é capaz de fazer em horas, o bipolar não faz em meses. Isso procede ou não? Ou faz, vai depender de cada pessoa. Ele pode fazer ou pode não fazer. Vai depender da pessoa. Professora, o negócio agora, porque a gente entende de uma forma, agora eu tenho que desconstruir para construir. Algo que eu tinha construído sobre o borderline. Agora eu vou ter que desconstruir esse negócio. Porque foi bastante... Por isso, gente, quando eu e o Evandro a gente pegou, eu falei assim, vamos pegar mais na praticidade, porque um professor que a gente contrata para vir aqui, ele quer dar uma aula e acaba deixando vocês perdidos. Porque, assim, é muita informação. E aí, aprender o quê? Entendeu? Sim. É uma coisa que vocês têm que pegar poucas informações, mas entender. Pegou, assimilou, aprendeu, legal. Até o Evandro, eu estou desconstruindo isso do Evandro, porque o Evandro também é conteudista. Ele gosta de jogar muita informação, apostila grossa. E aí, o que o pessoal está aprendendo? Porque quando vocês caem lá na análise, a gente precisa saber do que vocês aprenderam. Né? Então, assim, isso a gente já vem desconstruindo lá da parte lá do meu pai, porque ele fazia 70 perguntas, e às vezes 7 perguntas vão fazer com que a
pessoa compreenda muito mais. Né? Não adianta a pessoa só escrever, a pessoa tem que entender. Vamos lá, vamos fazer um resumo do que você aprendeu na aula. Né? Ótimo. Eu estou gostando desse processo porque eu vivi sem pegar uma prova com 100 questões e em 50 questões tem 3 perguntas dentro, a gente fica no vácuo. O professor foi embora e eu estou até hoje no vácuo. Eu corro, eu releio, mas tem 10 perguntas que eu ainda não consegui responder e não entreguei uma prova que está aqui quase que fechada. Então, não foi lucro. Isso aí. E aí você vem e traz agora essa nova questão que não foi dada, que talvez faltou tempo, oportunidade para o outro professor, e aí nos confunde, me confundiu. Então, hoje, se eu tivesse... E era muita informação que não foi, né, simplificada. Isto. Então, se eu estivesse com um paciente no consultório agora, eu ia estar em apuros. Talvez não, porque, lógico, a gente está sempre reciclando, pesquisando, mas em alguns pontos eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o borderline e o bipolar. Mas você vai tirar hoje e na próxima aula, que é sábado que vem, você vai sanar essas dúvidas aí, vai ficar uma especialista, vai apontar até comigo. Vamos correr, vamos tentar. Estamos aqui para aprender. É simples, é fácil, vocês vão ver. Vamos lá, gente? Posso prosseguir? Pode. Vamos lá, para daqui a pouco a gente dar um intervalinho aqui. Então, nós estamos aí falando da borderline, ok? E a gente vai ter o trabalhinho, vocês vão depois mexer. Agora nós vamos falar... Deixa eu projetar. Muito bom esse aplicativo, Débora. Estou tão feliz. Do transtorno de personalidade dependente. Esse é bem comum nas mulheres também. Entretanto, já inicia nos homens na infância, tá? E se não houver uma ruptura nos homens na infância, eles vão para o casamento como as mulheres, ok? Esse transtorno de personalidade dependente, eles são apegados... Deixa eu mudar o Silvio aqui de posição para visualizar direitinho. Eles são apegados a todos, por quê? Porque esse apego traz para eles segurança, né? É um comportamento submisso, é uma pessoa que evita ficar sozinha, né? Sempre quer alguém por perto, sente-se desprotegida a todo momento, é uma sensação de desproteção, sente-se inútil, né? Não sabe por que a pessoa tem essa sensação de inutilidade, porque ela não sabe o que vai vestir, o que vai comer, né? As escolhas, o que vai comprar, né? Ela sempre precisa de alguém para ajudar ela nas coisas, né? Quando a pessoa ela tem uma leve dificuldade, ela tem também um grau de dependência, tá? Porque existe o leve, o médio, que é o moderado, e o grave, tá? Mas quando a pessoa ela não consegue hipótese nenhuma, ela tem esse transtorno aí bem aguçado. Tem medo do abandono, sempre realizam ações, mas essas ações têm que ser sempre com alguém. Ou seja, isso faz com que essa pessoa dependente ela tente agradar a todos, tá? Ela se humilha demais, porque ela precisa de gente por perto, então ela agrada a todos, ela faz qualquer coisa. Gente, e esse qualquer coisa é muito negativo, porque a pessoa se submete a muita agressão, a muito abuso, né, a muita humilhação, seja ela qual for. Elas não se acham capazes, logo fogem das responsabilidades, né? Porque como eu não sou capaz, eu não quero pegar essa função. Tem falta de confiança própria, são passivas a vida toda, ok? Então, vou dar sequência aí, a gente falou aí do dependente desse transtorno. Vou começar agora com o narcisista, que a gente tem que ter uma aula só para cada um desses transtornos, tá? O narcisista, ele tem um padrão de grandiosidade, uma necessidade de admiração, entretanto, ele não é nada empático.
O narcisista se considera especial, superior a todos, tudo em exagero, tudo que ele faz, que ela faz, é muito superior às outras pessoas, diminui qualquer coisa que as outras pessoas fazem. Né? Excessivamente, ela se supervaloriza, seus sentimentos, ao nível dos seus conhecimentos e das suas qualidades, são bem exagerados. Elas necessitam também de subalternos, gente. Fique esperto com isso. Para quê? Esses subalternos têm que lhe admirar, lhe elogiar. Entretanto, eles não abandonam pessoas que são mordomos. Eles gostam de muita mordomia. Pessoas que fazem de tudo para realizar suas vontades. Né? Eles também, os narcisistas, passam por cima da vontade de todo mundo. É uma prepotência super exagerada. Pessoal, o narcisista, ele pode ter aí uma causa fatorial dele pela genética. Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar aqui. Minha água está perto do computador, está tão quente, gente. O narcisista, ele pode ter um fator genético. Cadê eu aqui? Esse fator pode ser também, né, do meio. O narcisista, ele pode ter aprendido, sabe com quem, gente? Com o papai, com a mamãe, com o amigo, com o patrão, com o professor, tá? Mas o narcisista, ele tem dentro dele... Lembra de uma aula da ínsula, que é dentro do cérebro? Ele tem o quê? A parte cinzentada da ínsula, ele tem uma diminuição da parte cinzentada. Ou seja, ele não tem empatia. E é algo genético, é algo comprovado por exames de imagens, tá? Então, assim, o narcisista, gente, ele não é só uma pessoa que aprende com o meio, mas ele é principalmente genético. E aí, professora, agora eu fiquei doida. Ele pode ser das duas formas, ou do meio, ou ele nasce com aquelas informações e papai, mamãe e patrão vai ajudando a piorar a situação. Edson, diga. Só para, não sei se foi para todos, mas os últimos slides não apareceram na gravação. Não sei se... Não apareceu? Só isso, só para avisar isso. Eu acho que não apareceu mesmo, não, porque... Verdade, professora Raquel, não apareceu, não. Tá. Apareceu, Débora, ou não? Não. Tá bom, então vamos voltar lá. O que é que eu fiz aqui? Vocês estão vendo? Alguém pode me dar um retorno, por favor? Sim, agora sim. Ok. Muito obrigada. Então, o narcisista... Patrícia, não. Patrícia não está vendo. A Patrícia não está vendo. Não. Espera aí que ainda vai chegar aí, Patrícia, que está projetando às vezes a internet e eu estou muito rápida, que eu quero correr com a aula. E aí, Patrícia, está vendo? Ainda não. Ainda não, Patrícia? Não. Desapareceu para mim também. Computador. Eu estava vendo, mas desapareceu para mim. Tá, deixa eu voltar lá. Aí me deem o feedback que vai aparecer. Foi? Agora foi, agora eu estou vendo. Tá. Quem não está vendo... Para mim, ainda não. Ainda não? Pode ser a internet. Então, vamos lá, gente. Fiquem atentos, gente, que o narcisista, ele pode ter uma deficiência genética, tá? Como também ele pode aprender a ser narcisista. Apareceu. Ótimo, obrigado. Todos estão visualizando, né? Se alguém não estiver visualizando, vai aparecer aí, que às vezes é a internet, tá? Então, gente, o narcisista, ele pode se tornar uma pessoa narcisista por abuso na infância, gente.
Não é abuso sexual, é abuso de autoridade. Ele aprendeu a ser autoritário, tá? Só que ele vai ser um narcisista leve ou até moderado. Ele não vai ser um narcisista inato, agressivo, entendeu? Por quê? Porque ele não tem essa deficiência mental, né? No caso, a falta da parte acinzentada da ínsula, tá? Então, assim, é mais fácil para a gente trabalhar uma pessoa que é narcisista, que aprendeu com o meio, porque aí a gente vai trabalhar o que com ele? A gente vai ensinar ele, através das análises, para ele aprender a tolerar, para ele aprender a compreender o sentimento alheio. Agora, se for um narcisista que tem um problema genético, gente, nós vamos estar trabalhando com ele como se fosse um psicopata. Por quê? Ele pode ter essa deficiência mesmo e ele não vai conseguir ter empatia, não vai conseguir compreender nunca a alegria ou a dor do outro. Ok? Posso prosseguir? Alguém me dá um ok? Sim, pode prosseguir. Obrigado. Então, agora nós vamos falar do transtorno de personalidade. Ok. Evitativo, tá? Gente, esse é bem simples, porém ele é bastante da adolescência, mas pode ser da infância, tá? Na próxima aula, nós vamos trabalhar como tratar e por que a pessoa chegou nesse transtorno aí, tá? Seja qual for o transtorno aí desses que nós estamos aplicando hoje, nós vamos tratar na próxima aula. Como a pessoa chegou nesse transtorno e como a gente pode tirar a pessoa desse transtorno. O evitativo são pessoas tímidas, sabe aquelas pessoas que têm medo de falar, medo de serem ridicularizadas, sabe? Que tudo ela acha que as pessoas vão rejeitá-la, desaprová-la. É uma pessoa que tem uma inibição social, o sentimento de inadequação, uma hipersensibilidade e avaliação negativa. Está até aí a foto da pessoa com a caixa na cabeça. Ela não se socializa por nada, ela tem um sentimento muito forte de inferioridade. É a evitativa, ok? Posso prosseguir? Ó, o evitativo, tem um slidezinho até que eu separei aqui para você, que eu fiquei comovida com esses olhos. E lembra até alguém que vocês assistiram um filme aí, que é o Coringa. Toda vez que você vê uma pessoa com os olhos muito pintados, fica atento, viu, gente? Um excesso de uma maquiagem, às vezes a pessoa está evitando que as pessoas entendam ou perguntem, você está triste? Então, ela faz o quê? Ela faz uma mutação do seu comportamento corporal para que ninguém venha enxergar que ela está triste, que ela chorou, ok? Então, ó, esses olhinhos dizem aí, ó, é no escuro que clareio a minha mente. É no silêncio que escuto o meu coração. É na solidão que aprendo a ser a minha melhor companhia. É triste, né, gente? Uma pessoa que vive com esse comportamento evitando as pessoas. Então, nós vamos agora para o obsessivo-compulsivo. Pessoal, eu posso seguir ou vocês querem um intervalozinho? Pode dar um intervalo? Intervalo de 2 minutos? Pode ser. Quantos querem? Vai terminar às 17 horas ou vai seguir? Rapaz, tem muita coisa, a gente tá chegando no meio. E são as melhores partes. Ou então continua, Raquel. Eu vou sair rapidinho e já volto. Você leva o Professora, celular. continua que eu saio rapidinho e volto, tá? Gente, olha só, quando a gente não tá posso não. Eu já ouvi posso uma não. história, Daqui a pouquinho eu já ouvi uma história que uma moça foi pro banheiro com o celular ligado, com a tela dela. Daqui a pouco ela baixou a calça e as colegas gritaram, fulana! E o celular ela botou no chão, mas foi uma comédia. Então, assim, se você...
nós temos aqui 3 pessoas que estão nos ouvindo, mas com a tela fechada. Eu não sei nem quem é. Então, assim, se você, né, não está me ouvindo alguma coisa, Carol, olha, abriu o microfone, a Silene. A Carol está comendo. Obrigada, Carol. A outra pessoa deve estar ouvindo. Por isso eu fechei o meu, que eu estou comendo. Ah, minha bateria está acabando, eu tenho que pegar o celular. Acha o carregador lá. Silvio, está com o celular no carregador? Ótimo. Então, gente, vou meter bronca. Quem fechar a tela aí, gente, pode fechar. De repente você vai ao banheiro, vai na cozinha com fone no ouvido, vamos ouvir na aula. Então, não vou parar, tá? Vou dar sequência. Então, agora nós vamos... Fecha o microfone. Gente, fecha o microfone. Nós vamos agora para o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Esse transtorno aí, obsessivo compulsivo, muita gente chama, né, pela sigla, que é o T de transtorno, obsessivo compulsivo, chama logo de TOC, tá? Por quê, gente? Às vezes a sigla vai nos facilitar para o nosso paciente não entender o que a gente está escrevendo, tá? Então, se você memorizar uma siglazinha, vai te facilitar a você fazer as suas análises ali. O transtorno obsessivo, gente, olha aí que absurdo. O início é na infância. Por incrível que pareça, tem um senhor cortando aí a grama, mas o início é na infância. O juiz é pobre. Por quê? Porque ele não consegue compreender as coisas, porque o padrão de preocupação está sempre em ordem. A tensão da pessoa em manter uma regra, uma ordem, é muito grande, é bem, sabe, no extremo, é extremista. A necessidade de controle, é perfeccionista, tá? Essa pessoa que tem o transtorno obsessivo compulsivo, ela tem uma ansiedade muito forte, ela tem uma preocupação intensa, tá? Ela quer limpeza, ela quer horário, ela quer lista o tempo todo, regras, mas a pessoa acaba se perdendo com isso tudo, tá? Porque ela foca tanto nessa ação de fazer que ela se perde na atividade. Um exemplo, ela foca tanto em cumprir o horário que ela se perde na hora, né? Ela foca tanto em trancar a porta que ela se perde se está aberto ou se está fechado. Né? Tem até aquele filme lá do Toque Toque, muito legal, quem não assistiu, um filme muito bom para assistir, que a galera aí toda já viu, a maioria. Filme Toque Toque. Ela não atinge seus próprios padrões, ela é muito crítica, vive desanimada, tá? E ela é muito devota ao trabalho. Então, eu vou correr aí, vamos agora para o histriônico. Eu acredito que o histriônico, muita gente tem um histriônico na família. Ele busca atenção o tempo todo, mas é aquela pessoa super carente, atenção em excesso. É uma emocionalidade em excesso, é uma pessoa que tem uma teatralidade em excesso. É uma pessoa... Deixa eu ver aqui o Silvio. Cadê o Silvio? Está aí, né? Ótimo. É uma pessoa que ela é um ator, uma atriz de natureza, né? O teatral dela está totalmente ali no sangue, na veia dela. Tudo ela faz como se ela estivesse encenando. É o histriônico, né? Essa pessoa, gente, que é histriônica, ela sofre porque ela quer a atenção de todo mundo, tá? Mas ela conta em fazer esse comportamento dela, ela conta com o corpo dela. Alguma parte do corpo dela lhe ajuda. Às vezes é um seio farto, às vezes é uma barriguinha sarada, às vezes é um belo cabelo, às vezes é o nariz, é a boca, os olhos. Não quer dizer que a pessoa é muito bonita, tá? Mas ela tem uma parte do corpo que ela usa muito para chamar a atenção dos demais, tá? Detalhe, ela pode ser uma pessoa super promíscua ou ela pode ser uma pessoa que tem aversão à sexualidade, tá? Então, não existe regra. A pessoa, um exemplo,
ela está se insinuando, ela é muito sensual, ela quer muita atenção, mas às vezes é uma pessoa que nunca foi para a cama com ninguém e a gente às vezes julga essa pessoa achando que é uma depravada, ou um depravado, é um tarado, entendeu? Mas é o quê? É a carência em excesso de atenção, que muitas pessoas pensam que é a parte sexual que está aflorada, mas o foco do histriônico é a atenção. O antissocial, né? Nós agora vamos falar uma coisa muito séria, que tem o antissocial e o sociopata. É bem parecido, tá, gente? Só que o antissocial, ele está no início da sociopatia. Se atentem com isso, é igual o borderline e o bipolar. O antissocial, ele inicia com desrespeito e violação aos direitos dos outros, ele é agressivo, ele despreza as pessoas, passa por cima das pessoas, tá? Mas o sociopata, que é o excesso do antissocial, se o antissocial já começa a ser cruel, já começa a ser egocêntrico, ele pode ser só um pouquinho de antissocial, mas ele já está desenvolvendo outro transtorno de personalidade, que é a sociopatia, né? Que ele é uma pessoa até encantadora, mas ele não tem remorso. Ele é uma pessoa envolvente, é uma pessoa que controla o ambiente, mas ele é uma pessoa que não tem medo, ele não tem limite, ele passa por cima de qualquer pessoa. E nós temos vários aí, né, na política, né, na nossa sociedade com a sociopatia. Ok? Posso seguir, gente? E agora nós vamos falar, acho que é o último, tá? Para a gente entrar na outra partezinha aqui. No paranoide, olha lá. O paranoide é a desconfiança excessiva de que a motivação dos outros é malévola. Sabe aquela pessoa que não confia em ninguém? Ela é paranoica? Então, ele tem esse transtorno de personalidade paranoica, paranoide, tá? É uma pessoa que guarda rancor de todo mundo, de qualquer forma. O rancor é muito consistente, ninguém consegue tirar o rancor de dentro da pessoa. Ela tem um transtorno paranoide. Uma pessoa que tem um transtorno e ela perdoa, ela abandona aquela situação, ignora, deixa para lá, ela não é paranoide. Mas uma pessoa que ela leva até o final, ela bate, eu vou até o túmulo, ela está com esse transtorno paranoide bem aguçado. É uma pessoa que tem muita coisa oculta. É uma pessoa muito ciumenta, desconfiada. Perdão, Silvio, caiu aqui o celular. É uma pessoa que recebe significados ocultos de situações boas, gente. É uma pessoa que tem suspeitas sem embasamento. Esse é quem? É o paranoide. É uma pessoa que tem um transtorno paranoide. Posso seguir, gente? Eu até coloquei... Aí tem o esquizoide. Cadê? O esquizoide... Acho que o esquizoide foi o primeiro, gente. Peraí. Só um minutinho. O esquizoide, a expressão emocional é restrita. Ele tem um distanciamento das relações. Esse é o último, tá, gente? É o último transtorno. Que eu acho que Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Esse slide tá perdido aqui embaixo. Esse foi o primeiro, é. Foi o primeiro. O esquizoide, gente, ele vive assim, ó, bem na dele, bem introvertido. É uma pessoa normal, mas ele sempre está distante. É aquela pessoa que não consegue se identificar nem se ajustar, ok? Obrigado, Reinaldo. Vamos aqui, ó. Afetividade, gente. A afetividade, como eu falei lá no início, vocês têm que aprender a distinguir afetividade de afeições, tá? Nós vamos trabalhar aí com afetividade, que é o quê? São as experiências que a pessoa vai tendo ao longo da vida, né?
Peraí. Por isso que quem está deprimido não vê a cor da vida, tá? A afetividade, ela dá cor, dá brilho às experiências da vida. Sem afetividade, a vida mental se torna sem colorido, sem sabor, gerando respostas negativas. E nós temos aí, ó, a afetividade compreende a várias vivências. Primeiro, anotem, gente, isso daí é bem importante e a gente vai entrar para a próxima aula. Eu só vou trabalhar com 2 afetividades hoje, que é o humor e as emoções, tá? As outras nós vamos ver só na próxima aula. A afetividade, hoje a gente vai entrar um pouquinho em humor e emoções. A afetividade, ela compreende em humor, emoções, sentimentos, afetos e paixões, tá? Aí a gente tem no celular tem os emojis, lembra? Que tem alguém que está com raiva, triste, com medo, choroso, é um anjinho. Então, nós vamos entrar aí no transtorno de humor. Perdão, gente, não é transtorno de humor, é na afetividade. Deixa eu ver vocês aqui para saber se eu posso seguir. Cadê? Posso seguir, gente? Posso? De agora em diante já vai diminuindo a velocidade aí, tá, pessoal? Já vai ficando mais tranquilo, tá? Então, esses transtornos de humor, gente, essa afetividade que nós vamos falar, que não é transtorno de humor, que eu falei errado de novo, é muito importante você ver agora o lado bom da vida, do que a gente vai trabalhar, porque vai ajudar vocês a enxergarem os transtornos de personalidade. Porque uma pessoa que tem o humor deprimido, ela vai se enquadrar em um transtorno de personalidade que vocês viram ou que vocês vão ver mais para frente, tá? Eu dei aí poucos transtornos, mas são vários lá no DSM. Sumiram os slides. Sumiram? Vai aparecer aí. Quando aparecer, me diz. Tá. Tá? Então, quando aparecer, me diz. Então, esse humor, gente, quando a gente entende, compreende o que é humor, nós vamos identificar no nosso paciente quando ele está com humor deprimido, quando ele está com humor comprometido, quando ele não tem humor. Apareceu? Não, não apareceu, não. Tá, deixa eu interromper e voltar de novo. Então, é bom compreender, né? É bem simples de compreender, para não ter dificuldade quando a gente estiver diante do nosso atendimento lá. Vê se chegou. Quem não está vendo, por favor. Ela tá limpa a tela. Está limpa? Não está aparecendo nada. Agora apareceu uma bola com uma telinha de computador, parece uma telinha de computador no meio. É a janela. Eu acho que é a sua internet. Espera aí que vai chegar, vai voltar aí. O humor, está aparecendo? Não, para mim não. Ninguém mais está. Para mim também não. Para mim também não. Para mim também não. Não, para mim também não. Ótimo. Então, então deve ser a minha internet. Deixa eu voltar aqui de novo. Também não, tem imagem. Vê se vai. Peraí. Quando for, me fala aí, tá, pessoal? Sim. Chegou. Boa, no meu. Eu fechei a internet aqui do Zap. Então, gente, quando a gente começa a distinguir esses 5 tipos aí de afetividade, que a gente... Vou voltar aqui. Esses 5 tipos de afetividade, que é o humor, a emoção, os sentimentos e os afetos e as paixões, a gente vai entender melhor como está o estado afetivo do nosso paciente, ok? Ok? Todos na tela de humor? Sim ou não?
Sim, estou na tela de humor. Sim. Perfeito. Sim. Então, nós vamos entender um pouquinho o que é humor. Vamos pensar aí num óculos, tá? Humor é quando esse óculos está embaçado, tá bom? Mas, quando eu estou com óculos embaçado, eu estou com o humor comprometido. Eu vou ser bem prática para vocês entenderem. E quando meu óculos está limpo, eu estou com o humor elevado, tá? O humor é definido como tônus afetivo, tá? O estado emocional em que se encontra uma pessoa em determinado momento. É quem penetra todas as experiências. E essa lente afetiva das experiências do sujeito a cada momento. Ou seja, imagina você tendo as experiências na sua vida, o humor é a lente desse óculos. Tá? Se você está com um bom humor, essas experiências vão ser boas. Mas se você está com um mau humor, essas experiências não vão ser boas, vão ser ruins. Tá? Todas as vezes que o meu estado afetivo, né, o meu estado de humor não está legal, está alterado, vão influir nas minhas experiências. Isso para uma pessoa normal. Aí eu coloquei até aí 3 tipos de janela. Uma janela que tem um cocôzinho sujando, que a gente pode pensar aí no maltrato, né? Numa traição. Uma outra janela que está embaçada porque a pessoa ela não perdoa. E uma outra janela que está quebrada porque ela foi agredida. Tá vendo, Silvia? As 3 janelas. Todas essas janelas, gente, precisam estar trabalhadas. Se eu não trabalhar essas janelas, se eu não limpar essas janelas, eu não conseguir ter um vidro transparente, se o meu humor não for trabalhado, eu não vou enfrentar a vida como ela é. Eu vou comprometer, eu vou levar para o resto da vida sequelas da janela quebrada, da janela suja, da janela embaçada. Então, o meu estado de humor, ele vai refletir nas minhas experiências, como as minhas experiências vão refletir também no meu estado de humor. Ou seja, é uma via de mão dupla, tá bom? Ok? Posso seguir? Oi, Silvia. O humor é definido como uma lente. É o tônus. É como se fosse as pernas para eu correr. É como se fosse a razão de viver, o fôlego de vida, tá? Porque o humor é a base para qualquer relação que eu tiver na minha vida, tá bom? O humor é a parte fundamental. E a gente tem muito problema nos transtornos de personalidade só por causa do humor, tá? Então, estamos agora nas emoções. As emoções são reações afetivas agudas. Eu preciso compreender que todas as emoções, elas são agudas, porém momentâneas. Elas são desencadeadas por estímulos significativos. A gente vai aprofundar, eu só estou pincelando, tá? Esses estados afetivos intensos de curta duração são reação do indivíduo acerca de excitações internas e externas, conscientes ou inconscientes, tá? A emoção, gente, vocês estão escutando? Me dá só um ok aí. Ok, ok? Ok. Estou sozinha do lado de cá. Ok, vamos lá. As emoções, Ok. gente. Ok. Perfeito. As emoções, gente, são aquelas reações que nós temos quando a gente está com raiva, quando a gente está amando. São emoções que o teu corpo vai refletir aonde? No seu rosto, na sua face. Por isso que tem aqueles emojizinhos que o celular coloca lá de pessoa que está triste, chateada, tá? Pode ser consciente ou inconsciente.
As emoções, elas são acompanhadas de reações somáticas. Aí vocês lembram do nosso livrinho? O nosso livrinho de estudo lá, aquele livrinho de problemas lá psicossomáticos. Eu já estou começando a entrar em tchutchu aqui, a voz está falhando já. As emoções, elas podem ser neurovegetativas, motoras, hormonais, viscerais e vasomotoras. O que é neurovegetativa? São funções que... Sabe quando você está com o teu coração acelerado? Sabe quando você está com aquela tensão no pescoço? Ou você começa a suar? Isso é resultado de quem? Das emoções, tá? O que são emoções motoras? São aquelas, né, que você quer correr, são aquelas que você quer tirar a mão do choque, são aquelas que você ouviu um tiro e você sai correndo, são ataques, são pegadas do adversário a fim de realizar um contragolpe, ou você se esquiva, ok? Emoções hormonais são excessos de fome, irritabilidade, cansaço excessivo ou insônia. Isso tudo, gente, essas emoções agora na quarentena, nossa, tá tudo junto e misturado. As viscerais, sabe aquela dor de barriga desesperada? Sabe? Aquela vontade que você tem de não levantar, que você fica totalmente indisposto, são as viscerais, aonde o seu estômago, a sua vesícula, o seu rim, o seu pâncreas, ele trabalha te impossibilitando ou te dando euforia ou te dando o que é algo depressivo. Se você tem uma emoção boa, você fica com tanta felicidade que pode te dar falta de ar. Mas se você tem uma emoção de uma notícia ruim, você também pode ter falta de ar porque o seu pulmão não funcionou, ou seja, é a parte dos nossos órgãos que vão trabalhando. As emoções vasomotoras, que está associada à ansiedade ou à dor, que provoca certos estímulos no sistema nervoso vascular, que são os tremores, a falta de ar, circulação sanguínea. Ok, pessoal? Então, emoções têm que ser levadas a sério. A gente vai entrar um pouquinho na próxima aula em emoções. Toda a aula de hoje eu estou dando uma pincelada para a gente aprofundar melhor. As emoções alternam a dinâmica pessoal, são movimentos emergentes, uma tempestade anímica que pode ser desconcertada, ou que comove, ou que perturba o equilíbrio existencial. Ok? Então, agora nós vamos fechar aí. Graças a Deus. Nós temos aí o trabalho de casa. Vocês estão vendo aí lição de casa para vocês? Agora vem a melhor parte. Nesse período de quarentena, gente, vocês vão escrever como estão os seus afetos de humor e as suas emoções. Seja a emoção visceral, tá? Se você puder detalhar, é muito melhor, como a gente colocou aqui, tá? Essas emoções, eu estou comendo demais, as minhas emoções hormonais estão sendo trabalhadas porque eu estou comendo demais, eu vivo cansada, eu estou com a dor de barriga, eu não sei o que eu tenho, eu estou com taquicardia. Então, vocês vão aí, separar dentro dessas áreas, né, somáticas para identificar, né, o estado de afeto de cada um de vocês. Ok? Compreendido esse trabalho? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Quantas linhas? Uma lauda, só uma folha, tá bom? Você vai detalhar, você pode bater uma foto, ou escrever, ou digitar e mandar para mim, tá? Quero saber se você aprendeu direitinho. Atividade 2. Escolha um transtorno em que você possa associar uma pessoa, que você conheça, tá? Sem expor o nome dela. Descreva o transtorno
baseado nas reações da pessoa, ok? Alguém tem dúvida? Pega uma pessoa da família, um amigo seu, e você vai escolher um desses transtornos que nós colocamos aqui, um só, tá, gente? E você vai descrever como é essa pessoa, para a gente ver se você teve uma pegada legal, ok? E a última atividade é você diferenciar transtorno de personalidade bipolar de transtorno de personalidade borderline, ok? Diferencie transtorno de personalidade bipolar de borderline. E eu escrevi errado, é border, tem um Rzinho aqui, tá? Ok, pessoal? Chegamos ao fim. Deixa eu corrigir logo lá. Não consegui pegar o último momento, por favor. Não conseguiu. Vou colocar de novo. Diferencie o transtorno de personalidade bipolar do transtorno de personalidade borderline.